Você sabe o que é manipulação lombar? Em diversos vídeos aqui no canal, a gente conversa de terapia manual, fala de fisioterapia manual, que a gente vai usar para tratar e tal. E, na verdade, a manipulação lombar é uma dessas técnicas que a gente utiliza. Às vezes o nome não ficou muito familiar para você, mas com certeza você já ouviu falar sobre os estralos na coluna, né? Que é realmente o nome popular de como são conhecidas as manipulações. Hoje eu quero trazer para vocês como que é realizado na prática uma das técnicas de manipulação na coluna lombar, para que serve, quais são os mitos e quais são as verdades realmente em relação à técnica. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Então olha só, região lombar, ela compreende entre o fim aqui das costelas e a gente chega até mesmo à região glútea, né? A manipulação, ela acontece nessa região, mas eu já vou te falar uma coisa. Ela pode ter efeito, inclusive, em outras regiões. Então, muitas vezes, ela pode ter um efeito por um tratamento na região do quadril, um tratamento na região da torácica. Tudo isso acontece porque hoje em dia a gente já sabe que as manipulações, o efeito dela não é somente no local. Então, a gente já quebra o primeiro mito sobre manipulação, que é o mito que eu preciso colocar no lugar, faz o estralo porque coloca no lugar. Outro mito é que se não tem o estralo não manipula. Isso não é verdade. Né? Por quê? A manipulação ela pode acontecer, não ter o barulho audível, mas o que a gente espera da manipulação pode acontecer. Falando nisso, o que eu espero quando eu realizo uma manipulação na coluna lombar? Melhora de amplitude de movimento, melhora de dor e sensação de relaxamento e bem-estar. Então esses 3 pontos são super importantes até para a continuidade do tratamento. E nós, fisioterapeutas, devemos entender que utilizar a fisioterapia manual ortopédica é utilizar as manipulações seguidas de exercício. Então, após a manipulação, eu posso sim realizar um exercício terapêutico, nem que seja um exercício leve de mobilidade para a coluna lombar. Então, a manipulação ela pode servir inclusive para um start do exercício. Um ponto importante que a gente tem que entender é quando a manipulação é indicada. Será que serve para todo mundo? E serve para tudo? Não. Principalmente quando a gente fala de pacientes até mais idosos ou pacientes que tiveram uma experiência prévia com manipulação ruim. Então, entender para quem eu vou realizar esse procedimento é super importante. E muito importante é o paciente estar ciente do procedimento. Se ele não estiver à vontade com o procedimento, não deve ser realizado. Além do que, eu tenho que fazer uma avaliação para excluir algumas patologias graves, como por exemplo, fratura, tumor. Né? Não é aconselhável que manipule paciente grávida. Ou seja, tem indicações e tem também essas contraindicações absolutas. Agora eu vou mostrar na prática aqui para vocês como que é realizada a técnica de lombar roll, né, na coluna lombar para a gente realizar essa manipulação. Então vamos na prática aqui realizar o movimento de manipulação da coluna lombar. É onde o paciente está numa posição neutra, né, preferencialmente já numa posição que não tem dor. Tá? A gente vai utilizar essa manipulação então para melhora de dor, melhora de mobilidade. Muitas vezes o paciente com rigidez no quadril associado com dor lombar é uma indicação de utilizar a manipulação lombar. E o movimento, a técnica é relativamente simples. Né? A gente vai estica o pé de baixo, tá? Eu vou colocar em flexão o quadril, eu utilizo aqui uma rotação de tronco, eu peço para o paciente entrelaçar os dedos e eu vou fazer isso aqui, ó, em rotação mesmo. Ou seja, lembra que a técnica era lombar roll? Então é isso. E uma coisa importante, a gente vai num movimento rápido e seco. Muita gente acha que manipulação ela é realizada com força bruta. Só que, na verdade, manipulação é um movimento no fim da amplitude e alta velocidade. Dessa forma. Puxa o ar. Solta. Isso. Só isso.
Aí a gente manipulou, no caso dela que fez o barulhinho, fez um clackzinho. Mas está no lugar, fica tranquila, tá? Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês o que é a manipulação lombar, para que serve e também desmistificado algumas coisas aí que talvez você tenha ouvido falar. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e também não deixa de mandar a sua dúvida ou seu comentário sobre o vídeo. Às vezes tem alguma outra dúvida que você queira saber sobre esse assunto ou até outro assunto e a gente pode te ajudar, às vezes até a produzir um conteúdo exclusivo.